Tudo bem. Então, gente, nós vamos começar com a legislação de saúde. Existem alguns tópicos que são bem batidos nas provas do IBAN com relação à legislação de saúde. Quando a gente fala de legislação de saúde, nós estamos falando da Lei Orgânica de Saúde, que é a Lei 8080, a Lei 8.142 e o Decreto 7.508, tá? Só me dá um minutinho que eu vou só fechar um pouco a janela. Eu moro numa rua bem barulhenta, senão vai ficar ruído de fundo. Só um minutinho. Prontinho, melhorou. Então, basicamente é isso que precisa ser conhecido, né? A Lei 8080, 8.142 e o Decreto 7.508. E também a Política Nacional de Atenção Básica, que trata da Estratégia de Saúde da Família, tá? O que é importante aí? Se vocês não conseguirem ter tempo de dar uma olhada em toda a legislação, pegar o documento e dar uma olhada, esses principais tópicos que eu trouxe para vocês, eles vão ajudar bastante, tá? Então vamos lá. Então, com relação à legislação, né, a Lei Orgânica de Saúde, a gente precisa entender um pouco do contexto histórico. O SUS ele nasceu de um movimento social que veio de uma luta de pessoas de um grupo específico, né, que eram os profissionais de saúde e os militantes, né, esse grupo aí que estava buscando melhorias para a saúde da população na época. O Brasil ele tinha uma saúde que favorecia somente aqueles que tinham dinheiro, que trabalhavam. Agora as pessoas que não tinham condições de acesso, né, elas ficavam perdidas. Então era muito ruim para a população que tinha que buscar Santa Casas, né? Não tinha uma saúde preventiva, era mais assistencialista mesmo. E as pessoas mais pobres, as pessoas que precisavam de uma assistência mais adequada não tinham. Então, gerou meio que uma revolta nessa época, na década de 70, da população, dos profissionais de saúde, dos sindicalistas, né? Então, não, a gente precisa mudar isso daí, precisamos de um sistema que atenda todas as pessoas. E aí veio então a palavra acesso, né? A palavra acesso é a palavra-chave da criação do SUS, né? Acesso a todos, acesso a todas as pessoas, acessibilidade da população brasileira a um serviço de saúde que fosse sustentado pelo governo, tá? Fosse financiado pelo governo. Então esse era a grande bandeira que era buscada nesse período. Esse movimento social, que a gente, toda vez que vocês pensarem em reforma sanitária, então pensem nesse movimento social. Tá? Então a reforma social foi um movimento social que impulsionou, na época da democratização no Brasil, um novo acesso à saúde no país. Tá? Então, quando que foi o grande marco histórico da reforma sanitária? Foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986. Tá? Então, essa conferência ela foi histórica porque foi a primeira conferência que teve participação popular. E o resultado dessa conferência foi extraordinário, porque o documento que saiu, todas as discussões que tiveram, os relatórios que foram elaborados, serviram de base para a criação do Sistema Único de Saúde. Para que o Sistema Único de Saúde existisse, era necessário que o que estava sendo reivindicado, que era saúde para todos, né, como direito de todos, e o dever do Estado, ele precisaria entrar na Constituição. Tá? Então, a Constituição Federal ela foi criada em 1988 e dos artigos 196 ao artigo 200, nós temos então a Lei de Saúde estabelecida como lei mesmo, né?
Então, assim, o direito mesmo do brasileiro à saúde veio em 1988 com a Constituição Federal. Então, vocês podem anotar aí dos artigos 196 ao artigo 200. Eu não trouxe isso aqui nessa apresentação, mas vocês podem dar uma pesquisadinha depois. Fala sobre a saúde como direito, tá? E a responsabilidade do Estado em estar promovendo a saúde para a população. Tá? Então, todos os princípios e diretrizes do SUS foram colocados dentro da Constituição Federal. Tá? E aí, mais para frente, né, tivemos em 1990 a criação do SUS, né, através de duas legislações base, a Lei 8080 e a Lei 8.142. A Lei 8080, toda a legislação, né, que criada, toda vez que vocês forem olhar uma legislação, em cima lá da legislação, vai sempre ter uma disposição. A disposição é o quê? Do que trata a lei. Então, a Lei 8080, ela dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Então, definição da Lei 8080 é isso. O que eu digo para vocês de dica importante para toda a questão, tá? Toda a questão de prova, eles vão colocar a frase inteira e eles mudam apenas uma palavra, tá? Então, aqui eles costumam mudar, por exemplo, colocar instituição particular, instituição privada, eles colocam aí, ou tiram uma palavra, ou omitem uma palavra da definição da Lei 8080. Então, assim, eles vão trabalhar sempre dessa forma em todas as definições da legislação, sempre mudando uma palavra, colocando uma palavra a mais. Então, é importantíssimo você olhar, ler e prestar atenção nas palavras que estão escritas, tá? Então, a Lei 8080, ela inclui, então, a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. Que antigamente, o que acontecia? Não tinha, lembra que eu falei para vocês? Não tinha promoção, não tinha proteção, não tinha conceito de recuperação, né? Era somente assistencialismo, era somente hospital. Aí, com a Lei 8080, surgiu, então, as atividades de promoção, de proteção, de recuperação da saúde. A Lei 8080 fala sobre como tem que estar organizada e como tem que estar funcionando. Quando fala organizado uma unidade, uma atenção básica, é uma atenção hospitalar, né, uma atenção de urgência e emergência, né, então eu vou ter que ter uma unidade básica de saúde, eu tenho que ter um SAMU, eu tenho que ter um hospital, eu tenho que ter um CAPS. Então isso é organização. Tá? Então, o SUS ele é organizado dessa forma. A gente vai ver mais para frente que com o decreto 7.508 ficou mais organizado a questão da rede de atenção à saúde. Né? Então, existe eixos de atenção e cada eixo de atenção está dentro de dentro da RAS, né? Dentro da rede de atenção à saúde. A organização, então, deve funcionar dessa forma. E o funcionamento dos serviços. Como tem que funcionar um CAPS, como tem que funcionar um SAMU, como tem que funcionar uma unidade básica de saúde, como tem que funcionar uma estratégia de saúde da família. Então, a Lei 8080 vai trazer o básico para o funcionamento dos serviços do SUS. Tá? E vai trazer outros temas também. Dentro da Lei 8080, então, fala o seguinte, que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado, então, prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Então, o Estado tem responsabilidade de garantir que a saúde, né, seja contemplada, né, por todos os cidadãos, tá? Bem, também tem aí dentro de definição importante da Lei 8080, que fala que é o conjunto de ações e serviços de saúde. Então, nós falamos de ações e serviços de saúde novamente. E é prestado por quem? Por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais. Então, o SUS é organizado a nível federal, estadual e municipal, seja por administração direta e indireta, e também de fundações mantidas pelo poder público. Então, constitui o Sistema Único de Saúde. Então, se cai uma questão do que é constituído o Sistema Único de Saúde, né, sempre lembrem dessa definição, né? Conjunto de ações e serviços de saúde. Quem é que presta essas ações e serviços, que é todas as esferas de governo, então tem responsabilidade, seja de forma direta ou indireta, de prestar serviço. Tá?
Então, estão incluídas aí as instituições públicas federais, estaduais e municipais, que também vão fazer o quê? Controlar a qualidade, fazer pesquisa e produção de insumos, vai controlar medicamentos, vai controlar inclusive a questão de sangue e hemoderivados e equipamentos para a saúde. Quando a gente fala de equipamentos, não é só, por exemplo, um ventilador, uma ambulância, mas equipamento se enquadra aí também os próprios serviços, né? Uma UBS, um hospital, isso tudo é considerado equipamento. Então, a iniciativa privada, isso cai bastante também nas provas, né? Quando pergunta qual é o papel da iniciativa privada, né? Então, a iniciativa privada, ela sempre vai participar do Sistema Único de Saúde em caráter complementar. Quando uma dessas esferas de governo não tem dentro do seu ranking de serviço, por exemplo, um município não tem um tomógrafo que dentro da rede pública, mas eu tenho uma clínica particular que tem um tomógrafo, eu posso ali fazer um pacto, né, uma pactuação, um acordo, um contrato, e ele vai prestar serviço dentro do SUS, né, com repasse da verba, tá? Então, dessa forma, a iniciativa privada atua de forma complementar. Com relação aos objetivos do SUS, nós temos três que são importantes, né? Então, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Então, identificar todos os fatores, divulgar as informações necessárias para a população. A formulação da política de saúde, então o SUS tem que formular políticas que atendam todas as áreas no campo tanto no campo econômico quanto social, tá? Então a gente tem mais ou menos aí, da última vez que eu contei, 47 políticas, né? Quando eu falo de política, eu estou falando política de saúde da mulher, política de saúde do homem, do idoso, da criança, da gestante, né? Tem várias políticas, aqueles cadernos todos que a gente tem que estudar para poder passar nas provas aí, senão a gente não consegue entender, porque existem protocolos de como tem que funcionar os serviços de saúde, tá? A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada de ações assistenciais e das atividades preventivas. Então, o SUS ele vai fazer tanto a questão assistencial quanto as ações preventivas, tá? Então, a assistência às pessoas, o cuidado das pessoas, ele é feito através tanto da forma assistencial quanto através das atividades preventivas. Então, esses são os três principais objetivos do SUS. Anotem aí. Aí vem aqueles famosos princípios do SUS, né? A gente tem os doutrinários ou ideológicos, que são os três: universalidade, integralidade, equidade. Só eu fiz um copia, eu peguei essa imagem aí do Google. Só lembrando é que equidade não tem mais o trema, tá? Então só para não dizer que o professor colocou o trema na equidade aí, mas não tem mais, foi porque essa imagem deve ser antiga lá no Google. Eu aproveitei e coloquei. Vai que cai uma questão lá de português que tem equidade, tem o trema, aí vocês vão falar, foi o professor. Mas não tem o trema, foi uma imagem que eu aproveitei aí só para sinalizar para vocês. Então, universalidade, integralidade e equidade. Universalidade é acesso a todos. Todo mundo tem direito à saúde, ao sistema de saúde no Brasil. Tá? A legislação fala que para você ser atendido no Brasil, né, entrar na rede de atenção, ser atendido na atenção básica, ser atendido nos serviços de média e alta complexidade, você precisa ser cidadão residente no Brasil, tá? Você precisa ter um cadastro, por isso que você tem que dar o comprovante de endereço. Então não é só simplesmente, eu estou aqui no Brasil e vou ser atendido lá na unidade básica de saúde. Então, todo mundo que vai para uma unidade básica precisa ser cadastrado. Porém, o serviço de emergência é gratuito para todos, né? Se desce um americano lá no aeroporto, tropeça, fratura o tornozelo, ele vai ser levado para o pronto-socorro, vai ser atendido de graça e liberado. Mas, por exemplo, se ele permanecer aí uns 6 meses e precisar fazer acompanhamento, aí ele vai precisar de um endereço para ser cadastrado e aí sim ele vai ser atendido dentro da rede, tá? Integralidade é a garantia do atendimento integral de forma sistêmica, então olhar o todo do paciente.
E equidade é você olhar as diferenças, olhar as desigualdades, é atender de acordo com a necessidade específica. Eu gosto sempre de dar o exemplo da equidade, a questão da classificação de risco, né? Quando você faz a classificação de risco, no pronto atendimento, por exemplo, na unidade básica, você vai olhar aquele paciente que tem maior necessidade e ele vai passar na frente, né? Ele vai ser atendido primeiro com prioridade, né? Então não tem mais aquela fila de chegada, ordem por ordem de chegada, né? Então assim é de acordo com a necessidade. Então isso é equidade, tá? Além disso, a gente também tem os princípios organizacionais. Então, os princípios organizacionais eles tratam de como tem que estar organizado o SUS. O SUS ele precisa estar organizado de forma descentralizada, né? Ou seja, o poder que antes era total da União, ele passa para o Estado e para o município, principalmente o município. O município ele é o principal ator aí na execução maioria dos serviços SUS, principalmente a atenção básica. Em seguida, nós temos a regionalização. A regionalização é um dos princípios organizacionais que estão ligados ao princípio doutrinário da integralidade. Quando você lê o decreto 7.508, que vai me explicar melhor sobre a regionalização, ele traz o conceito de integralidade junto com a regionalização. Ou seja, os usuários do SUS eles precisam estar dentro de uma região de saúde, né? E esse usuário vai ser atendido de acordo com a sua demanda, tá? Dentro da sua região de saúde. Hierarquização, quando a gente fala de hierarquização, nós estamos falando a respeito de níveis de complexidade, baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade, tá? Então, dessa forma, a gente tem um referenciamento do usuário dentro do SUS. Quando a gente fala de baixa complexidade, a gente está falando da atenção básica, por exemplo. A atenção básica ela é a principal porta de entrada, né? Ela é organizadora, ela é a ordenadora do fluxo dentro da rede de atenção à saúde. E aí, por exemplo, se eu precisar encaminhar um paciente para um serviço de especialidade, eu vou referenciar esse paciente por uma complexidade maior, que é a média complexidade. Se eu precisar internar um paciente para fazer um exame em média complexidade, eu vou referenciá-lo. Por exemplo, se esse paciente tiver necessidade, depois de ter passado da média complexidade, e ter sido constatado que ele precisa fazer uma cirurgia de maior complexidade, um exemplo, uma cirurgia cardíaca, aí ele vai ser referenciado também. Quem já trabalha na área, né, já ouviu falar do CROSS. O CROSS é o Serviço de Regulação do Estado, né? Ele que vai referenciar de acordo com a necessidade lá do indivíduo para onde que ele tem que ser tratado, né? Ele seja a nível de atenção básica, da atenção básica para o serviço de especialidade, se ele estiver internado no hospital, se ele precisar de um exame mais detalhado, mais específico, o local que ele vai fazer esse exame. Então, a regulação ela vai funcionar dessa forma, tá? Então, e por isso que esses princípios são princípios organizacionais, de organização do SUS. Então, as ações de serviços de saúde, eles vão ser executadas, então, pelo Sistema Único de Saúde, seja diretamente ou mediante participação complementar. Então, o SUS ele vai fazer essa assistência direta ou através de participação complementar da iniciativa privada, tá? Como eu dei o exemplo para vocês, se ele não tiver o serviço, ele contrata então a iniciativa privada para poder estar dando suporte. E aí vai ser organizado de forma regionalizada, região de saúde, né? E hierarquizada, níveis de complexidade, que é aquele que eu acabei de falar para vocês, baixa, média e alta complexidade. Então, a direção do Sistema Único de Saúde é única, tá? O que significa isso? Estou falando de gestão. Então, a direção que o sistema vai é de baixa para média para alta, de alta para média para baixa, média, alta, de baixa, média e alta, alta, média e baixa, complexidade. Então, essa é a direção que ele está falando. Então, eu não posso pular da baixa para alta complexidade. Então, eu tenho que sair da baixa e ir para a média e depois a média encaminhar para alta complexidade. Por isso que se fala de direção única. Muita gente tem dificuldade de entender o que significa essa direção única.
Então, essa direção única é essa direção que o sistema faz de caminhamento da baixa para média e alta complexidade, e o retorno acontece da mesma forma, através de referência e contra-referência. Então, os municípios eles poderão constituir consórcios, e aí prestem bastante atenção que as pegadinhas que caem nessa frase aí, eles podem, por exemplo, colocar o Estado, a União, poderão constituir consórcio. Não, quem constitui consórcio é o município. Então, toda vez que tiver o município, o Estado, dizendo assim, o município, o Estado, prestem bastante atenção, porque é aí que eles fazem as pegadinhas. Eles acabam mudando uma palavra. Por exemplo, eles podem colocar Estado aí confunde. Quem não leu, quem não estudou a legislação, assinala isso aí e erra, tá? Então, os municípios poderão constituir consórcios para desenvolverem em conjunto as ações e o serviço de saúde que lhes correspondam. Então, os municípios de uma determinada região podem formar um consórcio para dividir ação e serviço, tá? No nível municipal, o Sistema Único de Saúde, né? Então, olha lá, no nível municipal, de novo, ó, no nível municipal, o Sistema Único de Saúde poderá organizar-se em distritos. Então, ele pode formar, no nível municipal, pode formar consórcio e também organizar-se em distritos, tá? De forma a integrar e articular recursos. Passando agora então para a Lei 8.142, ali na Lei 8080 eu coloquei os principais pontos aí, mas se vocês depois quiserem dar uma olhadinha, eu não coloquei aí porque senão ia ficar muito extenso. Da Lei 8080 é as responsabilidades das esferas de governo, tá? Quais são as responsabilidades do município, quais são as responsabilidades do Estado e quais são as responsabilidades da União. Eu não coloquei aí porque senão ia ficar muito extenso, mas vale a pena vocês pegarem a legislação e dar uma olhadinha, porque são muitos itens, tá? Com relação à Lei 8.142, nós temos aí como disposição, lembra que eu falei, toda a lei vai estar lá, dispõe sobre, né? Então, do que fala a Lei 8.142? Que detalhe, são duas leis que compõem a legislação de saúde, né? Uma é 8080 e 8.142. Só detalhe de curiosidade. Caramba, Zé, por que não colocaram tudo numa só? Porque, mais uma vez, a gente vê aí como falar sobre participação da comunidade, permitir com que as pessoas debatam dentro da gestão do SUS é um desafio, né? E é uma coisa que muitos governantes não gostam, tá? E principalmente dinheiro, né? Então, para vocês terem uma ideia, essa lei ela foi aprovada no último ano, no último dia do ano útil, né? No último dia útil do ano de 1990. A discussão de como que ia ser feitas as transferências de dinheiro, né? Eu acho que da lei foi a coisa mais difícil para eles, né? Por quê? O SUS, a partir daí, então tinha que ser financiado, né? Então, como é que ia tirar dos tributos e ia colocar para sustentar esse sistema que seria monstruoso em seguida? A gente tem que agradecer esse sistema, né? Principalmente nós vivemos aí uma pandemia e a gente viu como que o sistema de saúde salvou muita gente, tá? Com todos os seus desafios, com todas as suas dificuldades, né? O SUS ele salvou muita gente porque era gratuito. Tem muitos países aí que não tem um sistema como o nosso. Muitas pessoas morreram em casa porque não tinham dinheiro, não tinham condições para poder acessar um serviço de saúde, tá? Então, a gente tem que agradecer aí. Então, a Lei 8.142 então fala da participação da comunidade e do financiamento do SUS. Quando se fala de instância colegiada, nós estamos falando, dentro da Lei 8.142, das duas formas, das duas estruturas que existem dentro da Lei 8.142, que é permitido a participação da comunidade. A primeira é a Conferência de Saúde e a segunda é o Conselho de Saúde. São diferentes, a gente vai ver qual é a diferença. Isso eles perguntam bastante. Se você sabe o que é Conferência de Saúde, se você sabe o que é Conselho de Saúde. Então é muito importante você ter aí essa noção, esse conhecimento aí
do que é um e o que é o outro, tá? Então, conferência de saúde. O que é importante entender da conferência de saúde? Ela acontece a cada 4 anos, ela tem uma representação de vários segmentos sociais, né? Então, nós estamos falando de profissionais de saúde, usuários do SUS, principalmente, prestadores de serviço, entidades governamentais, setor de pesquisa, estudantes, né, de todos os níveis, né, participam das conferências. A conferência é aberta, ela é um fórum de discussão onde vai se avaliar a situação de saúde, vai se propor diretrizes para a formulação de política de saúde, né? Então, as conferências, elas acontecem em todas as esferas de governo, tá? Então, ela vai acontecer a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal, tá? E dentro de cada uma delas é a mesma dinâmica. Pessoas de todos os segmentos participam de um fórum de discussão para discutir a situação de saúde dentro daquela esfera e propor diretrizes. Sempre o que é proposto na Conferência Nacional serve de base para estadual e municipal. O que é discutido, o que é implementado em nível de política nacional, Estado e município tem que seguir, não pode fugir daquilo. Porém, Estado e município podem criar políticas a partir da política nacional. Tá? Pode criar alguma coisa diferente, mas não pode fugir do que está lá na esfera nacional. Tá? E aí, quem é que convoca a conferência? É o Poder Executivo ou o Conselho de Saúde, tá? Caso tenha que ser feita alguma conferência extraordinária, por exemplo, ela acontece a cada 4 anos. Mas aí, olha, a gente percebe que 4 anos são muito longe, a gente precisa debater um assunto, precisamos implementar discutir uma política, vamos convocar uma conferência. Aí pode ser feito. Então, o Poder Executivo, né, o prefeito, o governador ou o ministro da Saúde, pode então convocar essa reunião ou o próprio Conselho de Saúde. E o que é o Conselho de Saúde? O Conselho de Saúde é diferente da conferência. A conferência ela acontece num determinado período, ela se encerra, só volta daqui a 4 anos. O Conselho de Saúde não. O Conselho de Saúde ele é de caráter permanente, ou seja, uma vez instituído, ele vai trabalhar todos os dias. E ele tem poder deliberativo, ou seja, poder decisório. Então, ele vai atuar na gestão do SUS, na fiscalização do SUS. Tá? Quem é que participa, então, do Conselho de Saúde? Ele é um órgão colegiado, né, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e também os usuários. Ele atua na formulação de estratégias, no controle da execução da política de saúde, é, tanto no aspecto econômico quanto financeiro, e também todas as decisões vão ser homologadas, né, todas as decisões que são tomadas nesses conselhos depois vão ser homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo, ou seja, o prefeito, o governador. Então, o Conselho de Saúde, eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro, né? Ah, Vamos dar um exemplo. Está se discutindo no município um novo forma de campanha para rastreamento de câncer de mama, né? Então estão querendo criar dias específicos para fazer rastreamento, além dos dias normais, um dia específico para rastreamento de câncer de mama nas unidades básicas de saúde do município. Tá? Porque percebeu-se que os indicadores para essa problemática está baixo, né? Poucas mulheres estão fazendo rastreamento, então a gente quer melhorar, vamos criar um dia a mais, isso vai onerar, né? Então a gente vai ter que ter profissional, a gente vai ter que ter dinheiro para pagar esse profissional, a gente vai ter que ter equipamento em todos os lugares, então vai ter um custo, tá? Então o Conselho de Saúde vai discutir isso, vai ter aliás, vão trazer essa proposta já feita e o Conselho vai discutir a viabilidade, a melhor estratégia para estar implementando isso e também vai aprovar. Exatamente isso, aprovar. Nenhuma ação que seja relacionada ao SUS dentro de um município pode ser implementado sem antes passar pelo Conselho de Saúde.
É por isso que o Conselho de Saúde é tão importante, porque ele controla todas as ações do SUS dentro do município, do estado, da União. O Conselho de Saúde ele tem esse poder deliberativo, tá? E aí, muito bem, deixa eu fazer uma pausinha aqui. O decreto 7.508, então, ele é extremamente importante, ele vai cair na prova, pode ter certeza, então você tem que conhecer aí as palavrinhas-chave do decreto 7.508. Então, o decreto 7.508, ele regulamenta o quê? Ele regulamenta a lei 8080. Pensar assim, a lei, ela é maior do que um decreto, tá? Eu não posso mudar uma lei. A lei ela existe e você não pode alterar o que está escrito nela. Mas quando uma lei precisa ser melhorada, pode ser colocado um decreto para acrescentar, para regulamentar a lei que estava já existe. Então, o que, que se observou? Que a Lei 8080 ela estava faltando algumas arestas, reparar algumas arestas que não estavam funcionando bem. A principal dela era a questão da gestão do SUS, né? Ainda não havia uma conversa entre os serviços, a UPA não falava, né, com, com a UBS, o UBS não falava com o hospital, né? Então as redes não se articulavam. Então a principal palavra do decreto 7.508 é a articulação. Então ele veio para melhorar a articulação, né, do sistema, tá? Também trouxe a questão do planejamento da saúde, porque não ia ficar uma coisa solta. A saúde tinha que ter aí, então, um planejamento com metas, com indicadores, com estratégias, né, com avaliação periódica. Então, o planejamento da saúde veio para isso também. Como é que tinha que funcionar a assistência à saúde, né, dentro de uma rede regionalizada, e vem falar também da articulação interfederativa, né, entre os entes federativos, como tem que funcionar. Primeira palavra importante que costumam cobrar é a região de saúde. O que é uma região de saúde? Então pensem que lembra aquilo que eu falei para vocês, que vocês têm que conhecer o conceito na íntegra, ler e entender o que está escrito em relação à definição das palavras, tá? Mas basicamente, região de saúde você pensa num espaço geográfico em que municípios limítrofes eles fazem ali um agrupamento. Então você pega os municípios que fazem limite, ele agrupa eles e aí você faz uma região de saúde, tá? E aí, só que para você fazer uma região de saúde, você tem que ter algumas características para poder formar, pegar esses municípios e fazer uma região de saúde. Então você tem que observar as identidades culturais, econômicas, as sociais, se tem uma rede de comunicação e uma infraestrutura de transporte compartilhado, né? Então, aí a partir disso você consegue fazer uma região de saúde, né? Você pegar os municípios e aí você forma ali uma região de saúde. Essa região de saúde, ela tem como finalidade, né, integrar essa organização através de planejamento e também executar as ações e serviços de saúde dentro dessa região. Então, vai ser compartilhado, tá? Então, dentro dessa região, os municípios que fazem parte dessa região vai compartilhar suas ações e seus serviços de saúde, tá? As regiões de saúde serão instituídas pelo Estado. Lembra que toda vez que tiver Estado, município, você tem que guardar. Então, quem é que institui região de saúde? É o Estado. Em articulação, lembra que eu falei para vocês, que eu falei que a palavra-chave é articulação? Vocês vão ver articulação muitas vezes no decreto, tá? Então, em articulação com os municípios. Então, o Estado que é responsável por criar uma região de saúde e ele vai fazer isso em articulação com os municípios. Aí o que é importante nesse sentido é que quem vai estabelecer as diretrizes para estabelecer as diretrizes para que se possa pactuar, né, é a comissão intergestora tripartite, tá? É muito importante anotar isso aí, tá? Região de saúde instituída pelo Estado.
articulada com o município, seguindo as diretrizes da comissão tripartite. Porque eu já vi questões do IBAN que eles colocam essa frase inteira e no final coloca a comissão bipartite, tá? Ou comissão interregional. Não é. Nessa frase é a comissão intergestora tripartite. Aqui eles já vi várias questões tiradas. Eles mudam pelo município, em articulação com os bairros, colocando também intergestoras bipartite. Então é importante essa questão da região de saúde estar bem gravadinho para vocês. Então, para ser instituída uma região de saúde, deve conter no mínimo ações e serviços de quê? Atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Tá? Então, esses cinco itens, né? Esses 5 aí, ações e serviços de saúde, né? Serviços de atenção primária, serviços de urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Você precisa ter organizado já funcionando em cada município para você conseguir fazer uma região de saúde. Então, o Estado, vamos lá, o Estado quer instituir uma região de saúde. Então, ele vai olhar se cada município tem essas 5 coisas organizadas funcionando, tá? Às vezes tem um município que não tem hospital, mas dentro da região tem um hospital que pode ser referência para os 5 municípios, por exemplo. Tá? Então isso também é observado e avaliado. Tá? Mas vigilância em saúde, por exemplo, todo município precisa ter. Todo. Isso é obrigado. É competência municipal a vigilância em saúde. Aí quando eu falo disso, eu estou falando principalmente da vigilância epidemiológica e da vigilância. Então, a instituição das regiões de saúde observará cronograma pactuados nas comissões intergestores. As regiões de saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos. Já vi questão também sobre isso. Então, falando que a região de saúde ela serve de referência para a transferência de recursos. As redes de atenção à saúde estarão compreendidas no âmbito de uma região de saúde. Então, a rede de atenção à saúde, ela está dentro de uma região de saúde, ou pode estar dentro de várias delas, né? Em consonância com diretrizes pactuadas nas comissões intergestores. Então, lembra, quem estabelece diretriz de funcionamento dentro do SUS são as comissões intergestoras, né? Eu estou falando da tripartite, da bipartite e da interregional. Outro termo importante, contrato organizativo de ação pública de saúde. O que é esse contrato? É um acordo, né, de colaboração que é firmado entre os entes federativos, então entre os municípios, estado e a União, com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada. Então, dentro de uma região de saúde, todos os municípios que fazem parte fazem um acordo, né, firmando aí então a colaboração de todos os que estão envolvidos. O que vai ter nesse acordo, tá? Vai ter a definição da responsabilidade de cada um, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, os recursos financeiros que serão disponibilizados, a forma de controle e fiscalização de sua execução e também a implementação, né, de portas de entrada, também é muito perguntado, tá? Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário. Então, portas de entrada é tudo que abre as portas, que é toda a porta de entrada que vai entrar o usuário na rede. Tá? Eu gosto de dar um exemplo assim: você tem uma casa grande e essa casa tem várias portas para você acessar, né? Você pode entrar pelos fundos, você pode entrar pelo lado, você tem uma área em cima que você pode pousar um helicóptero na sua casa, vai entrar por cima, né? Então, sei lá, tem várias portas de entrada para acessar a sua casa. Sempre vai ter uma que é a principal, tá? A gente fala que a principal porta de entrada do SUS é a atenção básica, tá? Isso é conceito importante. Então,
é por onde o usuário entra, é onde é feito o atendimento inicial, tá? Então, o acesso universal igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia sempre pelas portas de entrada do SUS. E aí se completa na rede regionalizada, né, de acordo com a complexidade do serviço. Então, são consideradas portas de entrada as ações e os serviços de saúde nas redes de atenção à saúde, os seguintes serviços, né? Atenção primária, atenção urgência e emergência, atenção psicossocial e especiais de acesso aberto. E aí, o que eu dou de dica importante para vocês aqui? Lembra que a gente viu aquele lá atrás? Aquele lá são os critérios mínimos para se criar uma região de saúde, que são 5, tá? 3 não estão aí, tá? E aqui 2 não estão lá. Então, 4 são as portas de entrada. Guarda isso. 4 são as portas de entrada. Atenção primária, atenção urgência e emergência, atenção psicossocial e especiais de acesso aberto, tá? Então, essa é uma das perguntas que cai bastante também. Quais são as portas de entrada da rede de atenção à saúde, tá? Então, esse slide aqui é aquele que você precisa meio que dar uma decoradinha. Tem bastante questão aí falando sobre portas de entrada. Mediante justificativa técnica, né, e de acordo com o pactuar nas comissões intergestoras, os entes federativos eles podem criar novas portas de entrada. Aquelas são as básicas, aquelas 4, mas se tiver necessidade, pode-se criar novas. Porém, os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, eles não são portas de entrada. Então, se cair na questão, pergunta falando de serviço de atenção hospitalar e ambulatorial especializado como porta de entrada, ele está errado. Por quê? Porque serviço de atenção hospitalar e ambulatório especializado, o usuário só pode acessar através de referência, tá? Então, você só pode ir para o hospital se for referenciado. Você só pode ir para um ambulatório de especialidade se você for referenciado. Eu não posso simplesmente chegar lá no ambulatório de especialidade e falar assim, eu quero passar com o cardiologista hoje. Não, você tem que passar primeiro na unidade básica de saúde, passar com o clínico, ele vai te dar um encaminhamento e aí você vai para o ambulatório de especialidade, tá? Então, é importante ficar claro isso. Então, o acesso universal e igualitário às ações de serviço de saúde será ordenado pela atenção primária, tá? Então, a atenção primária ela é aquela que organiza o acesso, que organiza a forma como tem que funcionar, por isso que ela que vai estar fazendo a maioria dos encaminhamentos, tá? E aí o que ela vai levar em conta? A gravidade do risco individual e coletivo, o critério cronológico, as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, né? Por exemplo, criança, idoso, portadores de necessidades especiais, né? Esses têm um certo privilégio dentro aí das portas de entrada. Comissões intergestores, isso daí é importante também, muitos têm aí dúvidas sobre o que significa essas comissões intergestores, né? Então, as instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para a definição das regras de gestão compartilhada do SUS. Então, as comissões intergestoras vão definir regras de gestão, tá? Como deve funcionar a gestão dentro do SUS. Então, essas comissões intergestoras pactuarão as regras de continuidade de acesso às ações e aos serviços de saúde na respectiva área de atuação. E o Ministério da Saúde, ele vai dispor sobre os critérios, sobre as diretrizes, sobre os procedimentos e as demais medidas que auxiliem os entes federativos no cumprimento das suas atribuições. As comissões intergestoras também pactuarão a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção. E aí a gente tem aí quais são as comissões intergestoras, tá? A comissão intergestora tripartite, ela é no âmbito da União e ela está vinculada ao Ministério da Saúde. Tem efeito administrativo e operacional. A comissão intergestora tripartite ela é formada pela União, pelo Estado e pelo município. Então, quem representa?
representada pelo Ministério da Saúde, representada pelas secretarias estaduais de saúde e pelas secretarias municipais de saúde. Por isso que são três, tá? Tripartite. A comissão intergestora bipartite, ela está no âmbito estadual e ela é vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, também tem efeito administrativo operacional. Quem faz parte aí da bipartite é o secretário, a Secretaria Estadual de Saúde e as respectivas secretarias municipais de saúde. Então, é por isso que é no âmbito estadual. E a comissão intergestora regional, ela está vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, porém ela tem na sua organização, ao invés de ser a nível estadual, ela é regional, ou seja, é a Secretaria Estadual, mas lembra daquelas regiões de saúde? Elas não são compostas por municípios limítrofes, ou seja, é o secretário de saúde, a Secretaria de Saúde do Estado, mais as secretarias municipais de saúde que compõem aquela região de saúde, tá? Então, esses entes, essas comissões, elas vão ter importância na gestão das ações e dos serviços de saúde que estão a nível nacional, estadual e regional, tá? Então, para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações de serviço de saúde, caberá aos entes federativos, além de outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas comissões, garantir transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações do serviço de saúde, orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde, monitorar o acesso e ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde. Aqui tem um quadro que mostra aí o que eu expliquei para vocês, né? Qual é a responsabilidade a nível de Ministério da Saúde, a nível de Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, né? A gente vê, né, a comissão intergestora, então, que é formada pelos três, né? Você vê aqui marcado os três, né? E a comissão intergestora bipartite, que é a Secretaria Estadual, mais a Secretaria Municipal de Saúde de cada município. Então, são as três esferas de governo, então, governo federal, estadual e municipal, e cada um tem aí sua responsabilidade. O Ministério da Saúde, basicamente, ele faz o controle social nacional, o estadual faz o controle regional e a Secretaria Municipal ela faz o controle local, tá? Dentro de cada um tem o seu Conselho de Saúde, então o Conselho Nacional de Saúde a nível nacional, o Conselho Estadual de Saúde a nível estadual e o Conselho Municipal, assim como suas respectivas conferências, tá bom? Mapa de saúde é a descrição geográfica da distribuição dos recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada. Então, é diferente do conceito de mapa, né, de mapa de saúde, de região de saúde. Então, a região de saúde, ela é um espaço geográfico, lembra? Então, ela é um espaço geográfico. Já o mapa de saúde, ela vai fazer uma descrição dos serviços, tá? Por exemplo, onde que estão as UPAs, onde que estão os hospitais, onde estão as clínicas particulares. Então, tudo isso aí vai estar dentro do mapa de saúde. Só um minutinho. Então, o que é importante aí você guardar a respeito do mapa de saúde? Descrição geográfica de como está distribuído os recursos. Então, a região de saúde é uma descrição geográfica dos municípios que fazem limite, e o mapa de saúde ele está dentro da região de saúde. Como que está distribuído dentro da região de saúde as ações e os serviços de saúde. Tá? A região aí eu tenho a região de atenção à saúde, tá? A região de atenção à saúde,
ela é o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde, tá? Então, na verdade, acho que eu fiz tem um errinho aí. Na verdade, não é região de atenção à saúde, tá? Eu vou corrigir depois e mando para vocês. É rede de atenção à saúde, não é região de atenção à saúde, tá? Então, rede de atenção à saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em nível de complexidade. Então, por que fala rede? A rede, ela está conectada. Então, todas as ações e serviços de saúde, eles devem articular em todos os níveis de complexidade a assistência à saúde, tá? Tem que garantir a integralidade. Então, o paciente entrou na rede, ele vai entrar na rede e aí ele vai ter a sua necessidade atendida em todos os níveis de complexidade. Se ele entrar na atenção básica, ele vai ser atendido no postinho de saúde. Se ele precisar de um especialista, ele vai ser encaminhado da rede, né? E lá, depois que ele passar pelo especialista, ele volta para a unidade, sempre tudo conectado. Por isso que é uma rede de atenção à saúde. E a rede de atenção à saúde, ela está dentro da região de saúde, ela está conectada, né? E aí vem também os serviços especiais de acesso aberto, sendo que os serviços especiais de acesso aberto, eles têm aí como... muita gente não sabe o que significa, né? Então, são serviços que têm aí principal objetivo proporcionar um atendimento especial para pessoas que têm necessidades específicas, principalmente aquelas que sofreram algum agravo ou de situação laboral que precisa ser acompanhada. Eu vou dar um exemplo aí: serviços de terapia ocupacional, fisioterapia, serviços de reabilitação, serviço de acompanhamento domiciliar. Então, isso daí é o que a gente entende como serviço especial aberto, tá? Outro assunto é o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. Resumindo, é um documento que vai servir de manual para o profissional de saúde para saber critérios para o diagnóstico, tratamento que deve ser preconizado de acordo com a doença, os medicamentos que estão disponibilizados pelo SUS, as posologias recomendadas, o mecanismo de controle, a forma os exames que são solicitados, como devem ser acompanhados os resultados terapêuticos, tá? Então, é um manual. Existe no site do Ministério da Saúde esse manual. Você clica lá, se você digitar protocolo clínico de diretriz terapêutica, vai direcionar você para um site, e nesse site vai de A a Z todas as doenças e o que tem que ser feito em cada doença. Esse é o protocolo clínico terapêutico, tá? Lembrando que o protocolo clínico terapêutico, ele tem que ser atualizado a cada 2 anos, tá? De acordo com também vinculado a Renase e a Rename, que eu vou falar daqui a pouco. Com relação à organização do SUS, então, ela é constituída pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação, tá? É executado por todos os entes federativos, com participação em toda a iniciativa privada, organizado de forma regionalizada e hierarquizada. Planejamento de saúde é obrigatório para todos os entes públicos e ele será o indutor de políticas para iniciativa privada. Já caiu uma questão dessa na prova do IBAN falando sobre planejamento de saúde, e aí a resposta era que o planejamento de saúde era indutor de políticas para iniciativa privada. Tinha várias alternativas, muita gente se confundiu, né? E aí gravem a frase, então, que quem faz a indução de políticas para iniciativa privada é o planejamento de saúde. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas. Então, é o Conselho Nacional de Saúde que estabelece as diretrizes. Conselho Nacional de Saúde que estabelece as diretrizes para serem observadas na elaboração dos planos de saúde. O que eles poderiam fazer de pegadinha? Colocar comissão intergestora tripartite. Aí pegaria muita gente aí. Então guarda que é o Conselho Nacional de Saúde que estabelece as diretrizes para a elaboração dos planos de saúde. Então,
a nível estadual e a nível municipal, vai seguir aí, vai ter o desdobramento do plano de saúde que o Conselho Nacional de Saúde estabelece como diretriz, tá? O mapa de saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos. Então, isso é uma outra coisa que eu já vi questão falando sobre isso, sobre o mapa de saúde como guia, né? Que ele que vai orientar o planejamento integrado. Então, guardem isso também, o mapa de saúde que orienta o planejamento integrado dos entes federativos, tá? E sobre assistência de saúde, então, lembra que eu falei lá no começo, o princípio de integralidade, de regionalização, é aí que entra esse item, tá? Então, a integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na rede de atenção à saúde, mediante referenciamento do usuário na rede regional e interestadual, conforme pactuado nas comissões intergestoras. Então, a integralidade ela é extremamente importante dentro da assistência. Então, a rede de atenção à saúde ela vai garantir a integralidade. RENASES, resumindo, é a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, tá? Que tem todas as ações, como se fosse um caderno, e nesse caderno eu tenho todas as ações e serviços que são disponibilizados pelo SUS a nível nacional, tá? Essa lista, ela é atualizada a cada 2 anos também pelo Ministério da Saúde, tá? Então, RENASES, lembra, é só ver o nome ali, ó, RENASES, Relação Nacional de Serviços de Saúde, tá? Então, Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde. Aí você não esquece mais. Tem gente que confunde RENASES com o próximo nome, que é RENAME. RENAME, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Aí, o outro vem os serviços, né? RENASES vem os serviços. RENAME vem a relação de medicamentos. Então, todos os medicamentos que são selecionados e padronizados no SUS devem estar nessa relação de medicamentos, tá? E o protocolo clínico terapêutico, ele tem que estar conversando com a RENASES e com a RENAME. Então, tudo que de medicamento que está dentro do protocolo clínico terapêutico tem que ter tirado da RENAME, tá? Então, um é irmão do outro, precisa estar ali conectado. E também a RENAME, ela é atualizada a cada 2 anos. Vigilância sanitária. A vigilância sanitária está dentro lá da Lei 8080, ela vem também trazendo aí uma definição. Ela entende-se por um conjunto de ações capazes de diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde. Guardem a definição de vigilância sanitária e guardem a definição de vigilância epidemiológica. E elas são um pouco parecidas. Aí os macetes estão. Qual é o macete aí? Vigilância sanitária ela tem como responsabilidade intervir nos problemas sanitários. Então, o que ela vai fazer? Ela vai identificar no meio ambiente, nos produtos, na prestação de serviço, algum problema que vai interferir na saúde da população, tá? Então, basicamente, ela controla bens de consumo, tá? Medicamentos, alimentos, produtos de beleza, coisas que vão estar em contato com o ser humano. E também a vigilância sanitária ela controla a prestação de serviços, desde manicure, desde restaurante, desde os serviços de saúde em si, tá? Tudo que está relacionado, né? Por exemplo, hoje está na moda estética. Você não pode abrir um consultório estético se você não tiver e fazer procedimento estético se você não tiver uma licença sanitária. Você precisa, né? Se tiver abrir e não tiver uma licença sanitária, você corre o risco de receber uma multa e ainda responder criminalmente, tá? Então precisa ter aval da vigilância sanitária para poder executar esse tipo de serviço. Vigilância ambiental é um conjunto de ações que proporcionam conhecimento
e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças e outros. Então, vigilância ambiental, palavra-chave, fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente. Tá? E quais são esses fatores? Temos os fatores biológicos, e aí vem como fatores biológicos, vetores, os hospedeiros, os animais peçonhentos, e fatores não biológicos, a gente tem qualidade da água, qualidade do ar, contaminantes ambientais, desastres naturais, acidentes com produtos perigosos. São exemplos aí de fatores que são de controle da vigilância ambiental. Deixa eu só ver quanto tempo a gente tem ainda, para não cair aqui a nossa rede. Muito bem. Vigilância em saúde do trabalhador também é uma outra área da vigilância em saúde. Basicamente, palavra-chave aí, como você vai olhar a definição, é população trabalhadora. Então, a vigilância em saúde do trabalhador, ela tem como objetivo a promoção de saúde, a prevenção da mortalidade e a redução de risco e vulnerabilidade na população trabalhadora. Então, todas as ações que são desenvolvidas dentro de saúde do trabalhador é para evitar que a população desenvolva doenças ou agravos relacionados à atividade que ela executa a nível de trabalho, né? Ela também vai intervir nos processos produtivos que tiverem insalubre, né? Então, a vigilância em saúde do trabalho vai fiscalizar o local de trabalho, o tipo de trabalho que é executado pelas pessoas, né? Então, vai cuidar também da parte de acidente, né? Vai fazer a questão da assistência à vítima de acidente de trabalho ou alguém que tenha desenvolvido alguma doença profissional e do trabalho. Vai participar nas questões no desenvolvimento de pesquisa, de estudos, de avaliação e controle de riscos que estão relacionados ao trabalho, né, ao processo de trabalho dentro do SUS. Tá? Vai participar também da normatização, da fiscalização, do controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas, de equipamentos que apresentem riscos à saúde do trabalhador. Então, tudo que está relacionado ao processo de trabalho, até as ferramentas, produtos que o trabalhador ele venha a utilizar, também vai ser fiscalizado então aí pela do trabalhador. Vai promover informação também ao trabalhador, vai participar da normatização, da fiscalização e do controle dos serviços, vai fazer a revisão periódica da listagem oficial das doenças que são originárias do trabalho, vai garantir também aos sindicatos que tenham ali uma competência para interdição de máquina, do setor de serviço público e todo o ambiente de trabalho que tiver aí uma exposição de risco. Muita gente não sabe que o SUS tem essa atividade aí dentro de vigilância e saúde do trabalhador. Assim, é mais forte a vigilância sanitária, é mais forte a vigilância epidemiológica, mas assim como a vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica, a gente tem um setor dentro do município que cuida de saúde do trabalhador. Então, às vezes, a pessoa não é assistida pela empresa, mas se ela procurar o órgão de vigilância do município, ela vai ter aí esse suporte. É para isso que existe a vigilância de saúde do trabalhador. É que tem gente que nem sabe onde fica a vigilância de saúde do trabalhador do seu município, tá? Vigilância epidemiológica, né? O que é importante de conceito aí? Lembra que tem que saber a diferença de vigilância epidemiológica para vigilância sanitária, né? Então, a vigilância epidemiológica ela é um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde. Quando a gente pensa em vigilância epidemiológica, a gente tem que pensar em dado que vai gerar conhecimento. Você busca conhecimento através de informações obtidas de dados epidemiológicos. Então, é estatística, é número. Vigilância epidemiológica é número. Você pega número, você pega dado
transforma em informação e a informação te orienta como se tem que fazer. A vigilância sanitária, a partir então desses estudos, da detecção, ela vai fazer o quê? Ela vai recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos. Né? Então, vou pegar o exemplo da pandemia, né? A partir do momento que se tinha um conhecimento de uma doença que era infecto-contagiosa, uma doença transmitida pelo ar, através de aerossol, isso aí já tenho informações. Então, qual é o papel da vigilância epidemiológica? Bem, como é que a gente vai, o que a gente vai recomendar e adotar de medida para prevenir e controlar essa doença? Aí eles emitiram notas, né? Ó, vamos usar máscara, vamos evitar contato, vamos passar álcool gel. Então, isso tudo é o que? É recomendação a partir de informações obtidas de dados, né, importantes aí de estudos que são feitos pela vigilância epidemiológica, tá? O principal propósito da vigilância epidemiológica é prevenção e controle. Conceitos básicos: endemia, pandemia, erradicação, agravo e período de incubação. Algumas vezes conceitos podem cair e vir assim numa questão que é bom relembrar, né? Então, endemia é a ocorrência de um agravo dentro de um número esperado de casos em um determinado local em um determinado período de tempo. Pandemia é uma epidemia, porém com uma grande área geográfica, normalmente que atinge vários países. Erradicação é a exterminação de uma doença, né? Não tem mais o agente infeccioso circulando no mundo todo. Agravo é qualquer dano à integridade do indivíduo, né? Seja provocado por uma lesão direta física, uma lesão emocional, também pode ser um agravo. E também outro conceito, o período de incubação, que é o intervalo de tempo que ocorre desde a penetração do agente etiológico até o início dos sintomas. Então, a partir do momento que eu tenho a introdução do agente etiológico no organismo até o aparecimento dos sinais e sintomas, é o que nós denominamos período de incubação. Prevalência, ela é definida como o número de pessoas afetadas. Isso está relacionado um pouquinho a indicadores de saúde, né? Que é a responsabilidade da vigilância epidemiológica. Indicadores de saúde, que é um dos temas que estão lá no edital. Então, prevalência é definida como o número de pessoas afetadas, inclui casos novos e antigos em uma determinada população num determinado período de tempo, tá? Então, é só guardar. Então, prevalência é novos e antigos. Incidência é o número de casos novos dentro de uma população específica num determinado período de tempo, tá? E aí essa incidência ela vai dar uma estimativa da gravidade da situação, tá? Então lembra, prevalência novos e antigos e incidência somente casos novos dentro daquele período de tempo em determinada população. E aí a gente vê aqui as formulazinhas, né? Aquelas continhas às vezes que perguntam, eles não vão botar isso dessa forma, mas eles vão escrever, né? O que significa prevalência? Número de casos presentes na população, em período. Aí normalmente eles fazem a pegadinha ali, ó, vezes 1000, vezes 100, vezes 10.000. Então, quando eu calculo prevalência, eu sempre vou calcular prevalência vezes 1000, tá? Incidência também eu sempre vou calcular vezes 1000. Lembrando, prevalência é casos novos e casos antigos, e incidência é casos novos dentro de uma população específica, dentro de um determinado espaço de tempo. E aí outro conceito, mortalidade e letalidade, e aí também vão ter, são conceitos parecidos, mas são bem específicos. Então, mortalidade é o conjunto de indivíduos que morreram num dado intervalo de tempo. Os coeficientes de mortalidade eles podem ser expressos, né, entre o total de óbitos e o número dos expostos ao risco de morrer. Tá? Pode ser geral ou específico por idade, sexo, ocupação e causa. E a letalidade entende-se como o maior ou menor poder que uma doença tem de provocar a morte das pessoas. Então a letalidade é importante porque eu posso comparar uma doença com a outra, qual que é mais letal. Né? Quando eu faço aí a razão de proporção, eu vejo qual doença matou mais que a outra. Tá? Então é um cálculo. Bem, deixa eu dar uma pausa aqui. Bem, outro tema que
o IBAN gosta de colocar bastante é notificação compulsória, tá? E aí tem duas maneiras de você estudar a notificação compulsória. A primeira coisa é você entender o que é o conceito de notificação compulsória, entender que a notificação compulsória é uma lista de doenças que devem ser comunicadas caso tenha uma suspeita ou um surgimento confirmado de caso. É, e aí, por que que essas doenças elas são monitoradas? Porque são doenças que têm fator endêmico, elas têm alta taxa de mortalidade, tá? Elas têm letalidade também, a forma de transmissão também afeta, todos os mecanismos da doença, eles vão interferir aí na, nesse processo. Então, existe a necessidade de comunicação. Então, a notificação ela é uma comunicação obrigatória à autoridade de saúde, né, no caso a vigilância epidemiológica. É a vigilância epidemiológica que tem que ser comunicada em caso de um surgimento de uma doença que é de notificação. Ela muitas vezes se confunde o papel. Quem preenche a ficha de notificação compulsória? Aí a pessoa fala, é um enfermeiro. E aí já vi questão de prova que o pessoal se atrapalhou, estava lá enfermeiro, né? E tinha lá outros profissionais de saúde e o pessoal foi no enfermeiro. É que o pessoal tem mania de colocar tudo pro enfermeiro. Mas a notificação compulsória, ela pode ser realizada pelos médicos, por profissionais de saúde, qualquer profissional de saúde que tenha no serviço, ou até pelo responsável pelo estabelecimento. Não é uma competência do enfermeiro fazer notificação compulsória. É que o pessoal acaba colocando nas nossas costas aí, mas não é. Qualquer um pode preencher aí de acordo com a definição da notificação de notificação compulsória. Eu digo qualquer um, eu digo o médico, o profissional de saúde, o responsável pelo estabelecimento, como está na definição, a notificação, seja público ou privado, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública. Aí vem a cereja do bolo. Essa notificação ela pode ser imediata ou semanal. Então, as questões de prova elas vão seguir a seguinte linha de raciocínio. Se você sabe quais são as doenças que são notificadas, se você sabe quais são as doenças de notificação imediata e se você sabe quais são as doenças de notificação semanal. Basicamente é isso que eles querem saber, tá? Aí nós temos duas imediatas, se ela for aguda. Se ela for crônica, ela é semanal, tá? Então, presta bastante atenção aí, tá? Nesses detalhezinhos, faz um comparativo, olhem com sabedoria aí cada uma das planilhas. E aí vem a notificação, a lista de notificação do Estado de São Paulo, e aí tem uma diferença. Existem algumas doenças que você só vai notificar se o caso for confirmado. Não é em caso de suspeita. Eu vejo lugar por aí que o paciente só vai ser transferido para outro setor se for feita a notificação compulsória de uma doença que o paciente está suspeito ainda, né? Então, se for uma dessas doenças, por exemplo, tuberculose, você só notifica caso confirmado. Raio-X não confirma TB. O que confirma TB é o exame de escarro, tá? Se der positivo, aí sim. Zé, de onde você está tirando essa informação? Do protocolo de tuberculose, tá? O protocolo de tuberculose lá do Ministério da Saúde fala que o que confirma caso de tuberculose é o escarro, o teste de escarro, não é raio-x, não é exame de imagem. Esses exames, eles vão te dar uma sugestão, eles vão te dizer, você vai ler um raio-x, vai ler uma tomografia, beleza, vai te dar a imagem, vai dizer lá
imagem suspeita, está apresentando cavidade, né? Está apresentando processo inflamatório, sugestivo de TB, mas não vai confirmar. O que vai confirmar é a presença ali da micobactéria, que você vai, onde que você vai ter? É no escarro, tá? Então, tuberculose você só notifica caso confirmado. Hanseníase, a mesma coisa. AIDS, a mesma coisa. O paciente chega com suspeita. Não, suspeita, eu só vou abrir notificação em caso confirmado, tá? Aí eu venho na lista de notificações do Estado de São Paulo, há uma lista aí de doenças que são imediatas, tá? Então, essa é uma lista até menor que a outra, tá? Então, tá aqui. É importante você conhecer a nacional e a de São Paulo, tá? Para não cair na pegadinha. E tem a lista semanal, tá? Que é a mesma coisa lá da nacional, só que vocês percebam que está num número menor, tá? Então lá, por exemplo, semanal, sífilis congênita, lá embaixo, né? Sífilis congênita, sífilis gestante, não é caso de notificação imediata, né? Tétano acidental. Então é importante vocês pegarem depois na tarde, dar uma olhadinha nessa questão da notificação compulsória, porque a probabilidade de cair é 100%, porque eles sempre colocam uma ou duas questões de notificação. Caso não caia, beleza, mas vocês estão por dentro. Mudando de assunto, vamos falar da atenção básica, que é o tema que está lá no edital, né? Então, atenção básica. Por que eu falei notificação compulsória agora há pouco? Porque a notificação compulsória ela é responsabilidade da vigilância epidemiológica, né? Estava falando de vigilância epidemiológica e aí entrei no assunto de notificação compulsória. Então, agora, atenção básica, né? Por que fala da atenção básica? Porque lá no edital está falando de estratégia de saúde da família. Estratégia de saúde da família é a principal ferramenta, é a principal estratégia de atenção básica, tá? Atenção básica, atenção primária, mesmo conceito, mesma coisa, como está lá na Política Nacional de Atenção Básica. Então, é um conjunto de ações de saúde individual, familiar, coletiva, que envolve promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido. Então, atenção básica tem a questão da territorialização, que é uma das diretrizes dos princípios organizacionais da atenção básica, que é essa questão do território. Então, a atenção básica ela está organizada dentro de um território e as equipes eles vão assumir responsabilidade sanitária dentro desse território, tá? Então, a atenção básica ela vai atuar dentro de um determinado território com equipes que vão fazer tudo isso, né? Promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, né? A atenção básica ela vai ser a principal porta de entrada e o centro da comunicação da rede de atenção à saúde. Lembra que eu falei para vocês a respeito da RAS, que a porta de entrada principal é a atenção básica? É isso aí. Ela é coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede. Será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde. É proibida qualquer exclusão na atenção básica, né? É aceito todas as pessoas, independente da idade, do gênero, da raça, orientação sexual, limitação física, intelectual. Todas as pessoas devem ter acesso à atenção básica de saúde. Então, nós temos princípios e diretrizes do SUS e da RAS, tá? Que são operacionais, estão trabalhando juntos, né? E tem alguns específicos da atenção básica. Os princípios são os mesmos, universalidade, equidade e integralidade. E as diretrizes a gente tem algumas específicas da atenção básica. Regionalização e hierarquização, territorialização, a população adscrita, ou seja, eu tenho dentro do meu território uma população cadastrada, uma população que eu acompanho, que é minha responsabilidade, tá? O cuidado é centrado na pessoa, tá? Tem que ter alta resolutividade, né? Capacidade de resolver.
longitudinalidade do cuidado, ou seja, o paciente não recebe alta na atenção básica, ele tem o seu prontuário lá e ele vai ter a assistência garantida até o fim do seu ciclo vital, tá? Coordenação do cuidado, ordenação da rede e participação da comunidade, aí, então, como princípios como diretrizes, né, na atenção básica. Então, a atenção básica é caracterizada então como porta de entrada preferencial do SUS, possui um espaço privilegiado de gestão do cuidado das pessoas e cumpre papel estratégico na rede de atenção, tá? Ela então vai fazer o ordenamento e a efetivação da integralidade. Então, a integralidade ela novamente vem como um princípio forte dentro da atenção básica. É importante que a atenção básica ela tenha alta resolutividade, tenha capacidade clínica, né? Utilize tecnologias leves, duras e duras, guarde esse conceito, né? Incorporação de tecnologias leves, duras e duras. As duras são aquelas capazes de fazer diagnóstico e fazer tratamento. Então, a atenção básica não é só consulta, ela também vai fazer diagnóstico. Né? Para alguns casos, ela também vai fazer diagnóstico. Por exemplo, ter equipamento para fazer rastreamento de câncer de mama, para fazer rastreamento de câncer de colo de útero. Né? Ter equipamentos que você consiga fazer ali dentro da atenção básica alguns diagnósticos que são importantes, tá? Para a população. Os entes federativos, né, Estado, município e Distrito Federal, devem articular ações intersetoriais entre vários setores da sociedade, assim como a organização da RAS, com ênfase nas necessidades loco-regionais. Então, cada região tem que ter ações específicas ali. E deve haver uma integração das referências, então, desse território. Recomenda-se a articulação e implementação de processos que aumentem a capacidade clínica das equipes. Então, cada vez mais deve-se articular, deve-se implementar processos que vai fazer com que as equipes elas tenham mais potência para atender, tá? Fortalecer práticas de microrregulação nas unidades básicas, tais como a gestão de fila, exames e consultas, devem ser descentralizadas, programados para o UBS. Então, a UBS ela tem que ser ali o centro dessas consultas, né, para poder desafogar os outros eixos da rede. A gestão municipal, inclusive essa questão caiu, se eu não me engano, no concurso de Santos, como responsabilidade de gestão municipal. A gestão municipal ela deve articular e criar condições para que a referência aos serviços especializados ambulatoriais sejam realizados preferencialmente pela atenção básica, sendo de sua responsabilidade. Então, quem vai mandar para o ambulatório é a atenção básica e a gestão municipal tem que garantir que isso aconteça. Então, a gestão municipal ela tem a responsabilidade de ordenar os fluxos das pessoas nos demais pontos da rede. Então, a gestão municipal, através da atenção básica, vai ordenar o fluxo, vai fazer esses encaminhamentos, tá? Vai gerir a referência e a contrarreferência entre os pontos de atenção e também vai estabelecer relação com os especialistas que cuidam das pessoas do território, tá? Então, isso tudo é responsabilidade da gestão municipal. E aí, acho que finalizando essa primeira parte da saúde, vem a estratégia de saúde da família, né? Que ela vem como estratégia prioritária, era uma estratégia de expansão, é uma estratégia de reorganização de acordo com os preceitos do SUS. Então, é a principal estratégia da atenção básica. É através da estratégia de saúde da família que vai se alcançar os pontos mais distantes da rede. Tá? Era uma estratégia de expansão, de qualificação e de consolidação da atenção básica. Ela vai favorecer a reorientação do processo de trabalho e vai impactar diretamente na saúde das pessoas e coletividade, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. Então, se eu tenho uma estratégia de saúde funcionante, eu diminuo muitos problemas que advêm da abstenção do paciente, da falta de adesão. Eu consigo mapear pacientes que estão, de repente,
por exemplo, gestantes que não estão fazendo pré-natal, né, mulheres que não fazem tempo, que não fazem exame preventivo, né? Então, a estratégia de saúde da família vai buscar em loco ações que vão ações preventivas, né, ações de rastreio, ações que vão evitar que as pessoas elas acabem piorando o seu estado de saúde. Aí vem alguns detalhes que são de prova, tá? Com relação à estratégia de saúde da família, composta no mínimo de médico. Esse médico, ele preferencialmente deve ser especialista em saúde da família. Mesma coisa, um enfermeiro, que deve ser também especialista, preferencialmente especialista em saúde de família. Técnico auxiliar ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. Basicamente é essa que compõe a equipe de saúde da família. Aí pode fazer parte da equipe de saúde da família o agente comunitário, o agente de combate a endemias, que é o ACE, e também os profissionais de saúde bucal. O cirurgião dentista, que preferencialmente seja especialista em saúde da família, e o auxiliar ao técnico de saúde bucal. O número de agentes comunitários deverá ser definido de acordo com base populacional, né, da população adscrita, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo com a definição local. Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade, recomenda-se a cobertura de 100% da população. Então, esse aqui cai bastante, tá? Com relação ao trabalho de estratégia da saúde da família. Então, nessas áreas, né, específicas, tem que ter cobertura 100%, com um número máximo de 750 pessoas por agente comunitário de saúde. Então, guardem isso daí também. Então, para que equipe de saúde da família, para cada equipe, né, de saúde da família, a obrigatoriedade de que a carga horária ela seja de 40 horas semanais, tá? Todos os profissionais de saúde da família devem seguir essa carga horária, por isso você só pode estar vinculado a apenas uma equipe de saúde da família no cadastro nacional, tá? Então, é 40 horas semanais, vinculado a apenas uma equipe.